Agora vamos falar da fasciolíase. A fascíola hepática é um parasita de canais biliares, fígado, de ovinos, bovinos, caprinos, suínos e vários mamíferos silvestres. A fascíola é encontrada em quase todos os países do mundo, nas áreas úmidas, alagadiças ou sujeitas a inundações periódicas. Entre os criadores de animais, esse parasita é popularmente conhecido como baratinha do fígado. Bom, nessa tela temos aqui o hospedeiro intermediário, que também é um caramujo do gênero Linea. Existe a metacercária, que é a forma infectante, e ao lado temos um fígado apresentando essa doença fasciolíase. Vamos ao ciclo então. O verme adulto ele tem um aspecto foliáceo, mede cerca de 3 centímetros de comprimento por 1,5 cm de largura. Apresenta uma ventosa oral, esse parasita é hermafrodita. Normalmente a fascíola hepática é encontrada no interior da vesícula e canais biliares maiores de seus hospedeiros usuais. No homem, que não é o seu hospedeiro habitual, a fascíola hepática pode ser encontrada nas vias biliares, como também nos alvéolos pulmonares e, esporadicamente, em outros locais. O ciclo biológico desse parasita é do tipo heteroxênico, uma vez que necessita de hospedeiro intermediário. Heteroxênico significa que existem 2 hospedeiros no ciclo da doença. Os adultos põem ovos com a bile que passam para o intestino, de onde são eliminados com as fezes. Os ovos possuem uma massa de células que, encontrando condições favoráveis de temperatura, umidade e ausência de putrefação, darão origem ao miracídio, a um tipo de larva. O miracídio só sai do ovo quando o mesmo entra em contato com a água e é estimulado pela luz solar. Só completarão o ciclo os miracídios que alcançarem o límina. Caso não encontre o hospedeiro intermediário, ele morrerá em poucas horas. A vida média do miracídio é de 6 horas. Penetrando no molusco certo, cada miracídio formará um esporocisto, que dará origem a várias rédeas, larvas. Essas podem dar origem a rédeas de segunda geração ou cercárias. Cada molusco libera diariamente uma média de 6 a 8 cercárias, durante cerca de 3 meses. A cercária é muito pequena, mede cerca de 900 micra, com cauda única, não bifurcada, diferente da larva do esquistossoma. O homem ou animal infecta-se ao beber água ou comer verdura, com metacercárias. Estas desencistam-se no intestino delgado, perfuram a parede do mesmo, caem na cavidade peritoneal, perfuram a cápsula do fígado e começam a migrar pelo parênquima hepático. 2 meses depois, estão nos ductos biliares. A fasciolíase é um processo inflamatório crônico do fígado e dutos biliares. É mais grave nos animais, onde a migração simultânea de grande quantidade de formas imaturas pelo fígado causa uma hepatite traumática e hemorragias. Além disso, provocaria uma séria perda de peso, diminuição da produção de leite e mesmo morte dos animais. As fêmeas grávidas ingerindo metacercárias podem ter seus fetos infectados. No homem, por não ser hospedeiro normal do parasita, o número de formas presentes costuma não ser elevado. Ainda assim, podemos constatar alterações orgânicas provocadas pelo parasita. A profilaxia da fasciolíase humana depende primariamente do controle desses parasitas entre os animais domésticos. Para atingir tal objetivo, algumas medidas são fundamentais, como evitar a disseminação da doença, a destruição dos caramujos intermediários, tratamento em massa dos animais, o isolamento de pastos úmidos, a vacinação dos animais e a proteção do homem, incluindo o tratamento de pessoas infectadas, cuidados com água e alimentos e medidas sanitárias. Falaremos agora da teníase e da cisticercose. Várias espécies de tênias causam problemas à saúde humana e são responsáveis por perdas econômicas na atividade agropecuária, popularmente conhecidas como solitárias, cujos hospedeiros intermediários são o boi e o porco. A teníase e a cisticercose são 2 doenças diferentes, causadas pela mesma espécie, porém em fases de vida diferentes do parasita. A teníase é uma alteração provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata no intestino delgado humano. A cisticercose é uma alteração provocada pela presença da larva, conhecida como canjiquinha, nos tecidos de seus hospedeiros intermediários, respectivamente o suíno e o bovino. As larvas de Taenia solium também podem ser encontradas em hospedeiros intermediários anômalos, tais como o cão e o homem. Essas doenças são conhecidas desde a antiguidade, pensando-se durante muito tempo que eram causadas por fenômenos ou por espécies diferentes. Por isso, nomes específicos para a forma adulta e para a forma larvária. Primeiro falaremos da teníase ou solitária.
A contaminação com esse parasita se dá através da ingestão de carne mal passada de porco ou de boi que contenham os cisticercos, a pipoca ou canjiquinha. Como falamos anteriormente, as parasitoses intestinais geralmente estão relacionadas com a falta de higiene com água e alimentos. Neste caso, o homem ingere um alimento contaminado. O homem parasitado elimina as proglotes grávidas, cheias de ovos para o meio exterior. Em alguns casos, a proglote pode romper-se dentro do intestino e os ovos serem eliminados nas fezes. Mais frequentemente, a proglote ou proglótide se rompe no meio exterior, liberando os ovos no solo. Um hospedeiro intermediário próprio, suíno, Parathenia solium, e bovino, Parathenia saginata, ingere os ovos. E cada oncosfera transforma-se em um pequeno cisticerco delgado e transparente. A infecção do homem pelos cisticercos se dará pela ingestão de carne crua ou mal cozida de porco ou boi infectado. O cisticerco ingerido sofrerá a ação do suco gástrico, evagina-se e fixa através do escólex da cabeça na mucosa do intestino delgado, onde transforma-se em uma tênia adulta, que pode atingir até 8 metros em alguns meses. 3 meses após a ingestão da larva, inicia-se a eliminação das proglótides grávidas. A Tênia solium pode viver 3 anos no hospedeiro e a Tênia saginata 10 anos aproximadamente. Durante a sua vida, várias proglótides grávidas se desprendem diariamente do estróbilo. Na Tênia saginata ocorre a liberação de 8 a 9 proglótides e em Tênia solium de 3 a 6 de cada vez, sendo que cada proglótide grávida pode conter até 80.000 ovos. Tonturas, fraqueza, apetite excessivo, náuseas, vômitos, alargamento do abdômen, dores de vários graus de intensidade em diferentes regiões do abdômen e perda de peso são alguns dos sintomas observados em decorrência da infecção. As medidas definitivas que permitem a prevenção efetiva desses parasitas são impedir o acesso do suíno e do bovino às fezes humanas, tratamento em massa dos casos humanos positivos para a teníase, estimular a melhoria de um sistema de criação de animais, orientar a população para não comer carne mal cozida ou mal passada de porco ou de boi, comprar somente carne inspecionadas, evitando sua compra em locais clandestinos e, é claro, melhorar os serviços de água, esgoto ou de fossa sanitária. Na cisticercose, o problema é mais sério. A contaminação, nesse caso, se dá pela ingestão dos ovos de tênia presentes em água e alimentos contaminados. Enquanto que na teníase ou solitária o homem faz o papel de hospedeiro definitivo, neste caso, na cisticercose, o homem faz o papel de hospedeiro intermediário. É como se o homem estivesse no lugar do porco ou do homem, ingerindo os ovos de tênia. Os ovos ou proglótides grávidas presentes nas fezes de pessoas contaminadas passam para o ambiente. Os ovos embrionados e as proglótides grávidas são ingeridos por porcos ou humanos. As oncosferas, elas alcançam a parede intestinal e circulam agora para a musculatura, nos porcos e nos humanos. As oncosferas se desenvolvem nos tecidos musculares, em porcos e humanos. Porém, o cisticerco pode se desenvolver em qualquer órgão, sendo mais comum em tecidos subcutâneos, nos olhos e no cérebro. Esse é o grande problema da cisticercose. Neste caso, essa doença pode levar o indivíduo à morte. A prevenção da mesma está em adotar medidas de higiene e sanitárias e cuidados com água e alimentos. Ou seja, beber somente água fervida e lavar ou cozinhar bem os alimentos. A equinococose ou hidatidose é uma doença provocada por um parasita chamado de Echinococcus granulosus. Este parasita é conhecido como a tênia do cão. O homem, neste caso, é um hospedeiro acidental. Vamos ao ciclo. A doença tem seu ciclo normal acontecendo com os cães como hospedeiro definitivo e ovelhas, cabras e suínos como hospedeiros intermediários da doença. Os cães se contaminam ingerindo cistos presentes em órgãos ou vísceras dos hospedeiros intermediários, enquanto que os hospedeiros intermediários se infectam com a ingestão de ovos presentes nas fezes dos cães. O equinococcus parasita o cachorro de maneira semelhante à solitária do homem. Os vermes adultos no intestino delgado dos cachorros colocarão seus ovos que aparecerão nas fezes. Os homens serão contaminados acidentalmente através da ingestão desses ovos embrionados. Como se dá essa infestação? Geralmente por falta de higiene com os animais domésticos. O animal
Ao defecar, pode se limpar utilizando a própria língua. E o seu dono, ao brincar com o animal, pode permitir eventualmente que esse cachorro venha lamber a sua boca. Desta maneira, o homem pode acabar ingerindo os ovos e se contaminando com o equinococcus. Em crianças, a infecção se dá frequentemente pelo contato mais próximo com cães que, quando infectados, apresentam o seu pelo repleto de ovos. Na maioria dos casos, o desenvolvimento da hidatidose no homem se faz de modo silencioso. Assim, os indivíduos podem ser portadores de cistos hidáticos durante toda a vida sem buscar assistência médica. Porém, podem haver alterações graves, uma vez que a infecção, em sua maioria, se dá na infância. Neste caso, os sintomas só se irão manifestar mais tardiamente na idade adulta, quando o cisto hidático já tiver alcançado um tamanho maior. A patogenicidade dessa doença se relaciona principalmente ao número de cistos e ao local em que se desenvolveram. No fígado e pulmões, um cisto único pode não causar qualquer sintoma, desde que não haja crescimento excessivo ou ruptura do mesmo. Em órgãos mais vitais, por exemplo, no cérebro, pode haver consequências graves, caso não seja rapidamente diagnosticado e removido. O tamanho desse cisto pode variar de uma laranja até uma bola pequena, o que é extremamente grave para o organismo, podendo, neste caso, levar à morte. Para a prevenção dessa doença, devem ser melhoradas as condições de criação de ovinos, fazendo-se a divisão das pastagens e cercando-as de modo a abolir o uso de cães pastores. Proibir a alimentação dos cães com vísceras cruas dos hospedeiros intermediários. Fazer o controle dos matadouros, incinerando as vísceras que contêm um cisto hidático. Eliminar os cães errantes. Realizar o tratamento obrigatório em massa de todos os cães da região com medicamentos adequados. E esta é a prevenção da hidatidose. Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.